A gente viu nos nossos últimos vídeos substâncias e mistura, foi o tema das nossas videoaulas. Continuando, eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos químicos, sua simbologia e sua natureza. No quadro, apresenta o ferro, o elemento químico e a natureza do ferro. O cálcio, elemento químico, o símbolo do elemento e mais a natureza. A prata e o oxigênio estão representados. Dentro dessa representação, nós temos aqui a representação de átomos e de moléculas. Nós temos a representação de um átomo de hidrogênio mais um átomo de hidrogênio forma uma molécula H2. Nós temos a representação de hidrogênio mais hidrogênio e um oxigênio, forma uma molécula de H2O, que é a fórmula molecular da água. Continuando o nosso estudo de substâncias e mistura. Começamos definindo o que é uma substância. Uma substância é um material que é formado por moléculas quimicamente iguais, ou seja, substância é um material formado por moléculas com componentes químicos iguais. Essas substâncias elas podem ser simples, pura simples e composta. A substância pura e simples ela é constituída de uma molécula que é formada por átomos do mesmo elemento químico, ou seja, o mesmo tipo de átomo. Nós temos aqui no slide seguinte as características de uma substância pura descrita e temos também graficamente como ela é representada, substância pura. Logo em seguida, nós temos a definição de uma substância pura simples. Substâncias puras simples são aquelas que são formadas pela combinação de átomos de um único elemento químico. Por exemplo, se nós tivermos 2 elementos de carbono, forma C2. 2 elementos de hidrogênio, H2. 2 elementos de oxigênio, O2. 3 elementos de oxigênio, O3. Vocês têm exemplificado numericamente e tem aqui a simbologia representando. Ainda como referência à substância pura e simples, nós temos aqui o exemplo do gás hidrogênio, do gás oxigênio, aqui com sua simbologia, e do gás ozônio, representado pelo elemento oxigênio, O3, que representa o gás ozônio. Já as substâncias puras e compostas. O que é uma substância pura e composta? São substâncias formadas pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes. Ou seja, enquanto a substância simples ela é formada por elemento químico igual, a substância composta ela é formada por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Como exemplo, vocês têm aí a representação da molécula de água e a representação da molécula do ácido clorídrico, que é representado por hidrogênio e o cloro. Vocês têm aí a representação simbólica. Nós temos logo em seguida a representação em uma tabelazinha. A substância água, com a sua fórmula, sal de cozinha, cloreto de sódio, e o açúcar, que é formado por 12 elementos de carbonos, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Aí, ao lado, vocês têm a representação química dessas moléculas. Ainda falando de substâncias puras, vocês têm aqui a representação simbólica de substância pura simples, substância pura composta. Falando de misturas. As misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas, né? Mas nós vamos começar conceituando uma mistura. Uma mistura ela é formada por 2 ou mais substâncias, sendo que cada uma dessas substâncias é denominada de componentes. Classificação das misturas. Ela está dividida em fase, essas misturas, e elas se classificam em mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea é toda mistura que apresenta uma única fase, como é o caso da água. Se a gente olhar a água, a gente vai ver só uma fase na água.
Mas se a gente colocar óleo nessa água, a gente vai ver duas fases. Enquanto a água é exemplo de mistura homogênea, a água com óleo é exemplo de mistura heterogênea. Por quê? Porque a gente observa as duas fases. Nós temos aqui exemplos em uma representação de figuras. Nós temos a figura aqui da água com açúcar, água e açúcar dissolvido, certo? O aspecto visual, ele mostra uma única fase. Se eu colocar água com óleo, eu vou ver duas fases, ou seja, o aspecto visual, ele é descontínuo, ele apresenta duas fases. Água com gás, o aspecto visual também é descontínuo e eu vou ver duas fases. Como professora, que água com gás eu vou ver duas fases. Geralmente eu vejo aquela borbulhinha subindo. Então, ali é a outra fase que está apresentando, porque a fase é o gás que está dentro, como composição dessa água. A gente tem aqui alguns exemplos, que é o caso da amálgama, que é a mistura de mercúrio com outros metais. Nós temos o vinagre, que é água com ácido acético. Nós temos o latão, que é o cobre com o zinco. O bronze, que é o cobre com o estânio. Temos o aço, que é o ferro com o carbono. E temos o álcool hidratado, que é o etanol com mais a água. Aqui são alguns exemplos de alguns compostos com seus componentes principais. Continuamos com misturas homogêneas e heterogêneas. Nós temos alguns exemplos aqui. Misturas, por exemplo, tem a garrafa de álcool etanol. Aqui está colocado como mistura homogênea, vocês leiam. Já ele explica que o mesmo não acontece com a mistura de água com areia, que automaticamente você vai ver, não precisa nem de microscópio para você olhar as duas fases. As misturas homogêneas, não é possível distinguir os componentes, mesmo que a gente observe ao microscópio. E as heterogêneas é possível distinguir. A gente pode diferenciar. Vocês têm aí a demonstração gráfica, a questão do ar, mistura homogênea, e da água com areia, mistura heterogênea. Aqui vocês têm algum exemplo com relação ao leite, certo? Dê uma olhada. Aí nós temos aqui os sistemas homogêneos. Os sistemas homogêneos, substância pura, como exemplo a água. De mistura, nós temos como exemplo o álcool hidratado. De substância pura, nós temos o gelo e a água. E de mistura, nós temos a água com o óleo. Nós temos logo em seguida a representação gráfica de uma substância pura versus uma mistura. Se vocês olharem aí, na horizontal é substância pura, na vertical é considerada a mistura. Vocês têm no slide seguinte a definição de que é a mistura, certo? Dê uma olhada aí em termos, para reforçar aquilo que vocês já viram. Aqui vocês têm a representação gráfica de uma mistura, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido com gasoso e gasoso. Aqui tem mais ou menos a curva, vocês observem. Aqui nós acrescentamos mais misturas eutéticas. Aí está aqui a definição de que é uma mistura eutética, certo? Nós temos, logo em seguida, vocês têm o gráfico de uma mistura eutética. Vocês têm mais a conceituação de uma mistura azeotrópica. Logo em seguida, vocês têm o ponto de fusão dessa mistura azeotrópica. Logo abaixo, nós temos aqui um quadro que demonstra essas misturas, exemplo dessas misturas. Mistura eutética, tem o chumbo com o estânio, tem o chumbo com o antimônio, o bismuto com o estânio. Como exemplo de mistura azeotrópica, nós temos a acetona com metanol, o álcool etílico com clorofórmio e o álcool fórmico com água. Aqui vocês têm a representação através de imagem, sistemas homogêneos, formados por substância pura, uma única fase. Os sistemas heterogêneos, misturas de mais de uma fase, substância em mudança de estado.
Logo em seguida, do slide 30 até o final, a gente vai ter alguns exercícios de aplicação. Esses exercícios, vocês irão fazer a leitura das questões, responder no caderno de vocês, e depois eu vou estar cobrando de alguma forma. Não quero que vocês façam as questões no caderno. Coloquem a data, coloque as respostas, a alternativa correta, ok? Na nossa próxima aula, eu vou resolver desse mesmo formato, sua atividade, explicando o exercício e resolvendo junto com vocês, ok? Então, esse tempo que falta para o término da nossa aula, vocês usem para escrever, para responder, para ler, para rever os vídeos, para rever esses slides e tentar responder as questões, ok?